sabe qual vai ser a resposta da pessoa. Mas é porque você já estava no meu radar, ó. E aí, quando você falou, vou, eu falei, caralho, ele falou, vai! E aí, o que acontece foi o seguinte, eu acho que eu demorei a fazer, a ser chamado para fazer o podcast. E aí, depois que eu fiz o primeiro, em que as pessoas viram a quantidade de besteira que pode sair daqui de dentro... Você falou, irmão... Começou uma coisa das pessoas falarem, você tem que ir lá, você tem que ir no Vênus, você tem que ir no Flow, você tem que... Eu falei, tá, eu vou, gente, eu vou. É só chamar que eu vou. E bora! E aí começou isso, assim, uma coisa de tipo, claro, porra, o Lucinho... A pessoa bota o microfone na frente dele que ele vai sair falando igual um destrambelhado. Então, o que aconteceu foi que o público fiel do podcast, ele reconhece aquela figura que vai render, de alguma forma, assuntos e tal, não sei o quê. E esse público chegou até mim. E começaram a te encher o saco. E aí começaram galera, é isso aí. a me mandar por direct. Né? Não, Sim. já estava ligado nos podcasts, mas assim... Do tipo, você tem que estar lá, você tem que estar lá. Você tem que estar... Eu falei, tá. Avisa lá, né? E a mensagem chegou, olha aí. E a mensagem chegou. olha aí. Mas é legal eles fazerem, porque assim, tem casos de gente que tá a fim de vir e tá só esperando o convite. Sim. E tem casos de gente que a gente já convidou e a pessoa ainda não veio. Então, esse movimento da galera que ou é fã do artista ou é fã do podcast, é muito legal esse movimento acontecer pros dois lados. Sim. Tipo assim, convidem e pro outro lado, aceite. Porque aí, tipo assim, aonde quer que tenha parado essa mensagem, Exato. eu alcanço, né? Porque depois eu fui descobrir que tem umas pessoas que têm medo do podcast. Né? Porque o que acontece é o seguinte, você tem um espaço de tempo maior, então você tem a possibilidade Estatisticamente? Estatisticamente, né? Acabar falando alguma coisa que vai repercutir. Ou E vai tem te os comprometer. cortes, né? Esses cortes, eles, de uma certa maneira... acabam, às vezes, frisando determinado momento que, se fosse, quando você vai ver ali no contexto de 2 horas... Foi uma Era outra besteirinha ali que coisa. falou, E tem gente que é ao contrário, que acha que não vai ter o que falar, que não vai ter o que divulgar, e É. que vai ficar sem É, graça. Vou lá fazer o exatamente. quê? Não, no meu caso é sempre o medo de falar demais. Do excesso. Aham. Porque eu falo mesmo, tal, não sei o quê. Cancelado E porque, amanhã. assim, cancelado, tudo bem. Eu não tenho medo de ser cancelado, Mas sair não. na choqueia, Mas aí não, né? eu fico mais com medo de envolver alguém que não tá querendo aquele spot em cima dela. Sim. Entendi. Né? Sim. Porque, assim, por exemplo, eu acho que foi no do Sérgio Malandro. Não, acho que foi no Podpah, que eu falei do final da Grande Família. Que foi parecido com o Lúcio Mauro Não Morreu. Ali, a única coisa que eu falei foi o seguinte, porra, eu fui a primeira pessoa que perguntou, gente, alguma hora vai terminar? Porque, pô, nós estamos completando 10 anos, né? É meio que uma data meio que redonda, né? Você pensa no Friends, você pensa no Seinfeld. E eu acho que, porra, é legal a gente pensar em terminar alto nível que nem esses trabalhos terminaram. Porque no Brasil a gente está acostumado a terminar brigado, Sim. com audiência ruim, com substitutos. E acho que a Grande Família não merece isso, né? Cara, pra quê, né? Aí, porra, naquela semana eu bombei de uma tal maneira. E aí a Lúcio Mauro Não Morreu. Começou tipo, Lúcio Mauro Filho foi quem pediu o fim da Grande Família. Sim. Não foi quem pediu. Anunciou foi só o quem... Aí depois Marco Nanini ficou puto com o Lúcio Mauro. Aí daqui a pouco tinha uns negócios assim que nada foi dito nesse sentido. Mas aí... Como é que chega a Grande Família pra você, cara? Você não contou essa história aqui ainda. Eu fiz um teste.